Boa noite, eu me chamo Karina. Aqui na gravação a gente tem a Letícia também, que vai ajudar a gente a resolver a atividade proposta pelo professor Sérgio Gomes na disciplina de Análise de Sistemas Elétricos 1. Ao longo dos slides a gente vai explicar um pouco sobre a atividade. De início a gente montou um sumário, né, para poder separar um pouco esse conteúdo, para a gente entender primeiro como funciona o sistema elétrico, o que que é o sistema PU, né? E aí, por fim, a gente vai ao passo a passo da atividade, entendendo essa resolução. Bom, para começar, né? Por que analisar um sistema elétrico? Antes de iniciar a solução dessa atividade, acho importante a gente entender qual é o objetivo do estudo. Quando a gente fala num sistema elétrico de potência, a gente se refere ao conjunto de equipamentos responsáveis por gerar, transmitir e distribuir energia elétrica até os consumidores. Assim, de outro modo, é o caminho que a energia percorre desde a usina até chegar às nossas casas. Esse sistema é composto por diversos equipamentos. Neles a gente tem os geradores, transformadores, linhas de transmissão, subestações e as cargas, né? Todos esses equipamentos precisam trabalhar de forma integrada para que essa energia chegue ao consumidor com qualidade e segurança, que somos nós, né? Então, por que que a gente precisa analisar esse sistema? Primeiro, porque ele precisa funcionar corretamente, tanto em condições normais quanto em situações de falha, isso acaba acontecendo. Não basta simplesmente conectar os equipamentos e tudo funcionar. A gente precisa prever como esse sistema vai se comportar antes dele começar a operação. Então, por exemplo, imaginamos que uma linha de transmissão seja construída com um cabo de seção inadequado. Em uma condição de carga elevada, esse cabo pode aquecer excessivamente e sofrer danos. Outro exemplo também é um disjuntor com capacidade inferior à corrente de curto-circuito na instalação. Caso ocorra uma falta, ela não consegue interromper essa corrente, o que acaba comprometendo toda a segurança do sistema. Por isso que a gente realiza diferentes tipos de estudo. Um deles é a análise em regime permanente, que a gente vai falar um pouco sobre nos próximos slides. Nesse estudo, a gente verifica como o sistema se comporta durante a sua operação normal. A gente calcula tensões nas barras, correntes nos equipamentos e verifica se todos os valores permanecem dentro dos limites adequados. Outro estudo muito importante é a análise de curto-circuito. Diferente do regime permanente, nela a gente simula uma condição de falha. Então, o objetivo qual é? Descobrir qual é a corrente de curto-circuito e verificar se os equipamentos conseguem suportar esse esforço, né? E agora integrando isso à nossa atividade. Nossa atividade é justamente fazer esses dois estudos que eu mencionei. Primeiro, a gente vai representar todo o sistema utilizando o método PU, que vai simplificar esses cálculos, e depois a gente determina as tensões em correntes em regime permanente. E aí, por fim, a gente simula um curto-circuito franco, trifásico, na barra de carga para analisar o comportamento do sistema. Bom, agora que a gente entendeu a importância das análises, a gente vai realmente entender mais do sistema proposto, né? Dessa atividade que a gente tem que resolver. Antes de resolver qualquer sistema elétrico de potência, é muito importante a gente compreender como a energia percorre a rede e qual é a função de cada equipamento. Isso facilita muito a nossa interpretação dos resultados que a gente vai aprendendo, né? Então, primeiro, o gerador. A gente colocou aqui no slide, né, essas representações aqui na esquerda. Ele é a fonte de energia do sistema. Então, qual é a função? Converter energia mecânica em energia elétrica e alimentar toda a rede. No enunciado, já fazendo essa analogia à nossa atividade, ele fornece uma tensão de 21 kV e possui potência nominal de 1.800 megavolts, né? Além disso, é informada a reatância subtransitória de 25%, que vai ser utilizada posteriormente na análise do curto-circuito, né? Essas são as informações que a gente tem na atividade, uma das informações que a gente tem na atividade. Agora, o transformador. Logo após o gerador, a gente tem um transformador elevador. A função desse transformador é elevar a tensão de aproximadamente 20 para 500 kV, que é exatamente isso aqui. Por que que a gente faz isso, né? Só para a gente contextualizar um pouco. Porque a potência elétrica transmitida depende da tensão da corrente.
Então, para a gente transmitir a mesma potência, quanto maior for a tensão, menor será a corrente. Correntes menores significam perdas por efeito Joule e maior eficiência na transmissão de energia. Por isso que praticamente toda transmissão de energia elétrica é realizada em alta tensão, né? E aí, por fim não, né? Próximo, né? Temos a linha de transmissão. Depois do transformador, a gente tem a linha de transmissão com esse comprimento também da atividade de 150 quilômetros. Embora muitas vezes seja representada apenas por uma linha no diagrama linifilar, ela possui características elétricas muito importantes. A linha representa resistência, que provoca perda de potência ativa, também possui indutância, responsável pela reatância indutiva, e além disso tem a capacitância distribuída ao longo do comprimento, né? Como a linha é longa, essa capacitância não pode ser desprezada, então por esse motivo a gente utiliza o modelo π, que representa a capacitância dividida igualmente entre duas extremidades da linha. A gente também vai explicar um pouco melhor nos próximos slides. Esse modelo, né, que eu acabei de falar, ele é bastante utilizado porque representa a linha de uma forma simples e, ao mesmo tempo, fornece uma boa aproximação do seu comportamento elétrico. E aí, depois disso, a gente tem os reatores. Nessa atividade, temos 2 reatores de 200 megas, né? E, assim, o reator é um equipamento utilizado para absorver potência reativa do sistema. Então, em linhas de transmissões longas, a capacitância da própria linha pode elevar a tensão, principalmente quando o carregamento é baixo. Os reatores ajudam a controlar essa elevação de tensão, mantendo a operação dentro dos limites que a gente espera, né? Dentro de limites adequados. Depois disso, a gente tem o banco de capacitores. Então, nessa atividade, a gente tem um banco de capacitores de 100 megas. Diferente do reator, o capacitor ele fornece potência reativa ao sistema. E esse fornecimento contribui para melhorar o perfil de tensão e reduzir a necessidade de potência reativa proveniente do gerador. A carga, né? Por fim, a carga, que representa o consumidor de energia. Ela consome 1.500 megas de potência ativa e 300 megas de potência reativa. Então, né, isso já também os dados da nossa atividade. E aí depois a gente vai ver como esses valores vão ser representados no circuito em PU. Agora a gente consegue conhecer todos os elementos que a gente vai utilizar nesse sistema e iniciar a modelagem, né, nossa atividade. Então, qual é o nosso primeiro passo depois disso? Fazer toda essa conversão dos equipamentos para o sistema em PU, que é praticamente a base de toda análise de sistemas elétricos de potência. Então, assim, o sistema em PU é o sistema por unidade, né? O que significa? Isso na prática, ele, assim, simplifica muito a análise de todos os cálculos. Então, a gente imagina aí uma hipótese, né? Um gerador trabalha em 20 kV e a linha trabalha em 500 kV. Se o transformador possui outra potência nominal e a gente fizesse todos os cálculos diretamente em ohms, volts e amperes, precisaríamos converter valores praticamente o tempo inteiro. Então, isso seria um problema, né? O sistema PU acaba resolvendo esse problema. É como transformar todas as grandezas para uma mesma escala. Agora, falando um pouco da nossa atividade, tá ali no fim do slide, né, as bases adotadas nessa atividade. Foi adotada uma base de 100 megas para todo o sistema. Em seguida, a gente definiu as tensões de base de acordo com os níveis de tensão do circuito. Como eu já falei no slide anterior, né, o transformador possui uma relação nominal de 20 para 500 kV. Então, a gente utiliza 20 kV na barra 1, que corresponde ao lado de baixa tensão, e 500 kV nas barras 2 e 3, que corresponde ao lado de alta tensão e da linha de transmissão. Então, a partir dessas três informações, a gente consegue calcular todas as grandezas necessárias para a gente analisar. Agora que a gente entendeu o que é mais um pouco, né, o sistema PU, a gente começa a converter cada equipamento, cada elemento do circuito para essa nova referência. Então, começando essa conversão, né? Com essas bases que a gente já definiu no slide anterior, a gente pode iniciar a conversão desses elementos. Então, as grandezas base. O primeiro passo é calcular essas grandezas. Para isso, a gente utiliza as expressões de impedância base e de corrente base. Esses valores vão servir como referência para converter os parâmetros do equipamento para PU. Depois disso, vem a mudança de base. Então, a gente realiza a mudança de base do gerador e do transformador,
E essa etapa é crucial, porque esses equipamentos foram fornecidos na base de 1.800 MB, enquanto a análise utiliza uma base de 100 MB. Então, por exemplo, aplicando essa expressão, a reatância subtransitória do gerador passa de 0,25 PU para aproximadamente 0,0139 PU. Da mesma forma, a reatância do transformador passa de 0,10 PU para aproximadamente 0,0056 PU, que está ali no slide também. Então, falando mais da conversão dos elementos, né, ali na direita, a gente converte os elementos para a mesma base, né? Como eu já falei, a linha de transmissão, os reatores, o banco de capacitores e a carga. Então, no final, todos os componentes vão estar representados em PU e prontos para montar esse circuito equivalente, que é o nosso intuito. Com todos os elementos convertidos, a gente consegue montar o circuito e aí, por fim, fazer a análise do circuito em regime permanente. Como que fica, né, essa representação do sistema, né, o circuito equivalente em PU, que é a nossa intenção. Depois que a gente converte tudo, a gente consegue realmente analisar. Então, observamos ali que o circuito continua representando exatamente o mesmo circuito proposto na atividade. Isso não muda. A diferença é que agora todos os parâmetros estão expressos em PU, o que permite que a gente calcule tudo, todos os cálculos, né, utilizando uma mesma base. A linha. A linha de transmissão foi representada utilizando o modelo Pi, que foi o que a gente falou lá no início, né, que é muito utilizado para esse tipo de sistema, né, de análise. Nesse modelo, a gente tem a resistência e a reatância concentradas no ramo em série, representando as perdas e os efeitos indutivos. Já a capacitância da linha, ela é dividida igualmente entre as duas extremidades, sendo representada por duas admitâncias, por isso que elas têm aqueles dois valores iguais, né? E aí, por fim, a gente tem o circuito equivalente definido. E podemos iniciar a análise em regime permanente, calculando as tensões da barra e as correntes do sistema. Nos próximos slides, a Letícia vai explicar um pouco e mostrar como fica esses resultados para vocês. Bom, aqui na análise em regime permanente, a gente considera que o sistema está funcionando normalmente, não tem nenhuma falta ou perturbação. Sabemos que a tensão do gerador é de 21 kV, como a gente falou no começo dos slides, o que corresponde a 1,05 PU de acordo com a nossa base adotada. Já as tensões das barras seguintes são desconhecidas e a gente precisa determiná-las. Para isso, a gente utiliza a análise nodal. Aplicamos a lei das correntes de Kirchhoff em cada barra do circuito. A gente escreve uma equação para a barra 2 e uma equação para a barra 3. Com o resultado dessas equações, do cálculo dessas equações, a gente chegou nos valores para V2 de 1,08, ângulo menos 3,74, PU, e para V3 de 0,898, ângulo menos 18,38 PU. Essas tensões a gente vai utilizar para calcular todas as correntes do circuito. Com essas tensões já calculadas, a gente consegue determinar cada corrente em cada elemento do circuito. Para a linha de transmissão, a gente utiliza diretamente a lei de Ohm. O banco de capacitores e a carga, a gente utiliza a relação entre corrente, admitância e tensão. Com isso, a gente calcula as correntes do transformador, da linha, dos reatores, do capacitor e da carga. Observamos que a corrente da linha é de aproximadamente 1,59 kA, enquanto a corrente no lado de alta do transformador chega próximo a 1,65 kA. Com esses resultados, a gente consegue verificar se os equipamentos estão operando dentro de suas capacidades nominais e servem como base para estudos de carregamento e proteção. Agora a gente vai fazer a análise de curto-circuito trifásico. Nessa etapa da atividade, a gente simula um curto-circuito trifásico na barra da carga. Esse tipo de falta
a gente considera como um dos casos mais severos para um sistema elétrico, pois produz as maiores correntes de curto-circuito. Para a gente realizar essa análise, a gente utiliza a reatância subtransitória do gerador e calculamos a impedância equivalente vista da barra onde ocorre a falta. Com essa impedância equivalente, a gente aplica a lei de Ohm para determinar a corrente de curto-circuito. O resultado obtido foi de aproximadamente 29,9 PU, o que corresponde a cerca de 3,46 kA na barra de 500 kV. Durante o curto, a tensão da barra onde ocorre a falta torna-se praticamente nula, enquanto as demais tensões sofrem redução significativa. Esses resultados são fundamentais para o correto dimensionamento dos disjuntores, relés e proteção de mais equipamentos do sistema. Aqui a gente consegue fazer uma análise dos resultados obtidos, a gente consegue entender um pouquinho o comportamento do sistema, tanto em operação normal quanto durante a condição de falta. Podemos ver que no regime permanente houve uma redução gradual da tensão ao longo da linha, comportamento esperado devido às impedâncias presentes no sistema. As correntes calculadas permaneceram coerentes com os níveis de potência, E já durante o curto-circuito, podemos observar o aumento muito significativo da corrente elétrica. Essa diferença entre a corrente de operação normal e a corrente de curto mostra a importância dos estudos de proteção de sistemas elétricos. E é justamente com base nesses valores que são especificados os disjuntores, transformadores, relés e todos os equipamentos responsáveis pela segurança e pela proteção da instalação. Bom, com essa atividade, a gente consegue ver que ao realizar todas as etapas normalmente empregadas na análise o de sistemas elétricos de potência, nós chegamos aos resultados muito importantes para concluirmos a análise e termos a maior segurança e eficiência de um sistema para toda a população. Inicialmente, representamos todos os equipamentos utilizando o sistema por unidade, o que simplificou muito os cálculos e nos permite trabalhar com uma única base para todo o circuito. Com isso, a gente analisa o funcionamento do sistema em regime permanente, obtemos as tensões das barras e as correntes nos principais elementos. Então, calculamos o curto-circuito trifásico, calculando a corrente de falta e verificando o comportamento do sistema durante essa condição crítica. Esse estudo é amplamente utilizado em projetos, nas concessionárias, indústrias, ou seja, foi o que a gente já comentou antes, é muito fundamental para garantir a segurança, confiabilidade e o correto dimensionamento dos equipamentos elétricos. Obrigada pela atenção. Obrigada, pessoal. Boa noite.